Romanos, capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que, por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos,
assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare um pouco e olhe para o céu. Ele não está inerte, ele não está em silêncio por impotência. Ele só está esperando alguém quebrado o suficiente para clamar. Deus ainda anseia por derramar sua glória, por rasgar os céus e manifestar seu poder, mas não sobre palcos vazios de oração, não sobre templos cheios de rituais. O céu não responde performance. O céu não responde likes. O céu responde clamor secreto. Lágrimas derramadas no escuro, joelhos dobrados até sangrar, quando ninguém, absolutamente ninguém, está vendo. Leonard Ravenhill, o profeta que viveu de joelhos, bradava: o verdadeiro avivamento começa quando o homem some e Deus aparece. E Deus só aparece onde há clamor real, onde há um quebrantamento que não se envergonha. Você ousa ser esse alguém? Você sente essa fome incontrolável? Então comente agora: Senhor, ensina-me a clamar no secreto. Deus, em sua majestade e santidade, nunca resistiu a um coração contrito. Ele nunca virou as costas para uma alma que se humilha e busca sua face. Você quer ver a mão poderosa dele se movendo em sua vida, em sua casa, em sua igreja? Comece a se dobrar, comece a se prostrar em sua presença. Ele nunca prometeu glória a quem canta bonito, a quem tem a voz mais melodiosa ou a quem discursa com eloquência, mas ele prometeu sua glória a quem rasga o coração, a quem se derrama em arrependimento e busca sincera. Ravenhill não pregava para entreter as massas, para construir impérios religiosos. Ele pregava para acordar uma geração adormecida. Ele via o perigo iminente da oração vazia, do culto sem clamor, da igreja sem joelhos dobrados no secreto. E ele gritava com uma dor profunda: onde estão os homens que choram entre o alpendre e o altar? Aqueles que sentem a urgência da alma, que se recusam a viver sem a presença de Deus. Essa ausência de quebrantamento é a razão pela qual tantos clamam por avivamento, mas continuam frios e estéreis. Deus anseia por corações que se esvaziam para que Ele possa preencher. Onde há um quebrantamento verdadeiro, ali Deus habita e se manifesta com poder. O quarto secreto, o lugar de isolamento com Deus, é o lugar exato onde o céu desce para encontrar a terra. É onde não tem plateia, não tem aplausos, não tem reconhecimento humano, mas tem a presença avassaladora do Deus Todo-Poderoso. Onde não há palmas, mas há fogo consumidor. Você pode ser ignorado pelos homens, esquecido pelas multidões, desprezado pelo sistema religioso. Mas se você for conhecido no céu, se seu nome ecoar nos corredores celestiais por suas orações, você carrega um peso eterno,
uma autoridade espiritual que transcende qualquer título ou fama. Foi no quarto secreto que Elias ouviu a voz de Deus e fez o fogo cair. Foi no quarto secreto que Daniel venceu reinos espirituais em visões e clamores. E é no quarto secreto, na solidão com Deus, que você vence as batalhas mais cruéis, as que nunca serão vistas por olhos humanos. É ali que seu caráter é forjado, sua fé é fortalecida e sua alma é purificada para carregar a glória de Deus. O quarto secreto não é uma opção, é o laboratório da alma, o campo de batalha do avivamento. Nunca houve tanta distração, nunca houve tanto barulho, tanta agitação, tanta informação, tanto entretenimento disponível ao alcance da mão e, ao mesmo tempo, tanta ausência de fogo, tanta frieza espiritual, tanto vazio nas igrejas. A geração que mais fala de Deus nas redes sociais, nos podcasts, nos livros, é a que menos fala com Deus, a que menos se ajoelha em oração secreta. Queremos resultados imediatos sem sacrifício. Queremos avivamento sem oração. Queremos colheita sem semear com lágrimas. Mas o céu só se move onde há um altar ardendo no escuro, onde há uma vida entregue em total dependência. Ravenhill, com sua urgência profética, dizia: o preço do avivamento é sempre pago no secreto. E a dura verdade é que a maioria não está disposta a pagar. Preferimos a conveniência da religião ao custo da presença. E essa escolha tem um preço eterno, um altar que se apaga, uma glória que se retira. Você já parou para pensar por que os céus parecem estar fechados hoje? Por que o sobrenatural se tornou tão raro? Talvez não seja por causa do pecado do mundo, talvez seja por causa do silêncio ensurdecedor da igreja, do silêncio nos nossos quartos, nos nossos lares, nos nossos altares. O céu espera, Deus anseia por derramar, mas o altar está vazio, coberto de poeira e cinzas. Deus não muda, a promessa ainda está de pé. Buscar-me-eis e me achareis. Mas ele não responde a espetáculo, ele não responde a liturgias vazias, ele responde clamor, ele responde uma fome que não se cala. E até que o joelho se dobre novamente em um clamor desesperado, até que as lágrimas molhem o chão em arrependimento e busca sincera, o céu continua calado, em espera. A chave está nas nossas mãos, mas nós nos recusamos a girá-la. O silêncio de um povo que deveria clamar é a barreira mais intransponível para o avivamento que tanto desejamos. O fogo de Deus não vem da estrutura imponente de um templo. Não vem da estética impecável do palco ou do marketing religioso. Ele vem do altar secreto, do tempo gasto em lágrimas que lavam a alma, em silêncio que expõe o coração, em intercessão profunda que move montanhas espirituais. Ravenhill, com uma autoridade que penetrava a alma, dizia: se o pregador não ora, ele brinca. Se a igreja não ora, ela está morta. E a triste realidade é que hoje a maioria está brincando com a fé, brincando com a eternidade. Cantamos sobre o céu, sobre a glória, sobre o poder de Deus, mas vivemos como quem esqueceu que o inferno é real, que a cruz é exigente, que a santidade é inegociável. O fogo não vem com som, com gritos vazios. Ele vem com entrega total, com sacrifício, com um coração totalmente rendido e consumido pela paixão por Cristo. Você pode ter dons espirituais impressionantes, pode ter talento natural para pregar ou liderar, pode até conhecer a Bíblia de capa a capa. Mas se não orar, se não buscar a Deus no secreto, se não se derramar em sua presença, você vai morrer seco, sua alma murchará.
A oração é o lugar onde o orgulho mais arrogante morre, onde o pecado mais arraigado sangra e é confessado, onde a carne se dobra e é crucificada. Quem não clama no secreto, quem não busca Deus de forma íntima e sacrificial, nunca terá autoridade no público. Sua mensagem será vazia, sem peso, sem poder. Não existe evangelho verdadeiro sem joelho dobrado. A ausência de clamor genuíno revela a ausência de vida espiritual profunda. A oração não é um item a mais na sua agenda. É o ar que você respira espiritualmente. É a sua linha de vida. É a sua sobrevivência eterna. Deus não está procurando por famosos. Não está buscando por influencers espirituais com milhões de seguidores. Ele não está atrás de grandes nomes ou de retórica brilhante. Ele procura intercessores que rasgam os céus no silêncio da madrugada. Ele procura aqueles que se humilham, que choram, que se entregam por inteiro. Você quer ser usado por Deus de uma forma que impacte nações? Então, primeiro, prepare-se para ser moído, para ser esmagado, para ser quebrado em sua presença, porque é da terra fértil do quebrantamento que Deus faz nascer grandes coisas. Ravenhill dizia: um homem pode ter 1000 talentos e não tocar o céu, mas um homem de oração pode abalar nações inteiras. Essa é a verdade. Deus está procurando homens e mulheres que paguem o preço no secreto. Você se candidata a ser um deles? O céu ainda está em espera. As promessas de Deus ainda estão de pé. Mas entenda, a espera de Deus tem um limite. Não é infinito. Quantas vezes Ele já te chamou para o quarto secreto, para um encontro profundo com Ele? Quantas noites você ignorou o toque do Espírito Santo, preferindo o conforto ou a distração? O céu não vai esperar para sempre. Ou você volta, se rende, clama e se prepara. Ou se perde, se apagueia e o fogo se apaga para sempre. Porque sem o altar no secreto, sem a vida de oração íntima e profunda, não existe glória no público, não existe poder que transforme, não existe avivamento que perdure. A sua decisão hoje define o seu amanhã e o impacto da sua vida para a eternidade. Esses dias eu peguei o violão, fiz oração a Deus e eu disse: Deus, tenho medo de perder a minha essência. Por isso hoje eu estou em tua presença. Tenho medo de perder a comunhão. Tenho medo de andar sem direção. Deus, tenho medo de cantar o que eu não vivo e o sucesso me fazer morto-vivo e o meu final ser igual ao de Sansão. Tenho medo de fugir do teu chamado e traçar meus próprios passos, me perdendo no meu eu. E esse medo, essa minha dependência de não perder a essência, me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. Eu sou dependente, me
Me ajuda, Deus, eu sou tão carente. Me ajuda, Deus. O inimigo tem sede que eu caia na rede, no laço, no passo e perca o compasso. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, eu sou dependente. Me ajuda, Deus, eu sou tão carente. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Eu não sei viver sem tua presença. Tenho medo de fugir do teu chamado e traçar meus próprios passos, me perdendo no meu erro. E esse medo, essa minha dependência de não perder a essência, me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, eu sou dependente. Me ajuda, Deus, eu sou tão carente. Me ajuda, Deus. O inimigo tem sede que eu caia na rede, no laço, no passo e perca o compasso. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus, eu sou dependente. Me ajuda, Deus, eu sou tão carente. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Deus. Eu não sei viver sem tua presença.